tarde, Luiz. Boa tarde a todos os espectadores. A Daniela aqui presente, um prazer te conhecer. E eu estou honrada de começar essa coluna justamente no dia que se inicia a reportagem do Adálio Dantas, né? Que é um homem de atitude, um jornalista, um escritor, que teve atitude diante de toda aquela dificuldade daquela época. Né? Então, o meu espaço neste momento que vocês me ofereceram, eu agradeço da coluna, é o espaço para estar, se destina a todas as pessoas que neste momento ou que queiram mudar sua atitude e transformar para obter sucesso e felicidade, né? Porque sucesso vem acompanhado da felicidade. Então, seja na área profissional, seja na área pessoal, eu vou estar agora com vocês mensalmente, conversando e trazendo alguma luz, né? Algumas dicas de atitudes que irão ajudar no momento que vocês estiverem com alguma dificuldade. Bem, primeira coisa que eu fiz foi procurar no dicionário o que significa atitude. Segundo o dicionário Aurélio, uma das explicações quer dizer modo de proceder ou agir, reação ou maneira de ser, em relação a determinada pessoa, objeto ou situação. Então, o tema de hoje que eu trago é: qual a sua diferença para o mundo? É um tema assim, mais para se voltar para dentro de si mesmo. Qual a sua diferença para o mundo? Todos nós temos um desejo, um sonho, um objetivo de realizar algo. Mas, seja ele profissional, amoroso, financeiro, não importa. Né? Temos algo que brilha, que toca mais fundo o nosso coração. Então, o que proponho nessa tarde é essa reflexão. Não existe uma receita ou uma fórmula. Né? Quero ajudar a encontrar soluções que só você irá saber o que fazer para você obter os seus sonhos, né? Essas atitudes diferenciadas que irão levar você e todos nós, né, podemos estar incluídos nisso, a mudar de vida. Bem, sei que nesse exato momento, né, alguma pessoa deve estar passando por alguma dificuldade e está se perguntando o que fazer nisso tudo, né? Saiba que diante de toda a diversidade que a vida proporciona, principalmente hoje em dia, né? Todo momento a gente escuta algum caos acontecendo, ou alguma coisa, ou mesmo alguém ficou desempregado. Então, mesmo assim, com todas essas dificuldades, podemos olhar de frente e tomar atitudes diferentes para mudar essa situação. Né? Você pode modificar essa atitude e transformar isso em resultados diferentes. Cris, fazendo aqui uma parte assim aqui na sua coluna, gostaria de saber alguma coisa muito interessante, porque isso de ter atitude realmente é muito interessante. As atitudes tanto podem ser positivas como negativas e vão nortear as nossas vidas, sabemos disso. Mas, às vezes, a gente se sente sofrendo demais e a gente não vê saída para os nossos problemas. Por exemplo, eu estou cheio de contas para pagar e não tenho dinheiro. Eu estou com diversos outros problemas e não vejo aquela saída. O que você pode falar sobre isso para a gente? Então, a resposta, Luiz, está exatamente na atitude diante dessa dificuldade. Por exemplo, se você ficar fixado nesse problema, ficar se lamentando, ficar só pensando nisso, você vai atrair muito mais dificuldades na sua vida. Então, o que você precisa fazer? Fixar no olhar para frente, tomar uma atitude em direção à resolução desse problema. Então, existem vários exemplos, né, de pessoas em total sofrimento, nós sabemos disso,
todos nós conversando, por aí a gente sabe que tem pessoas que assim, perderam um ente querido, uma doença, alguma coisa, e encontraram o quê? Encontraram forças e transformaram aquela dificuldade que eles, né, estão passando para ajudar não só a si, mas ajudar outras pessoas. Né? Então, quando a gente fica só fixado naquela situação, não vê caminho. Então, você tem que deixar do lado, porque todos nós, eu, você, Luiz, a Daniela, quem estiver nos assistindo, estamos passando por alguma situação complicada na nossa vida. Nós não estamos 100% obtendo sucesso e 100% felizes. Não, nós estamos passando por alguma dificuldade. Né? Então, é a forma como você vai lidar com isso que vai fazer a diferença. Temos casos até de pessoas que acabaram, por exemplo, um ente querido que precisa de cuidados especiais numa família. Se você observar, geralmente quem fundou alguma instituição em prol daquela dificuldade existente foi um ente que passou por isso, ou o filho nasceu assim, ou um parente, um amigo. O que ele fez? Ele ficou se lamentando, ficou, sabe, só pensando naquilo, e agora o que eu vou fazer? Não. Ele foi procurar entender o que se passava e buscou forças e passou a ter atitude positiva, né? Positiva, de mudanças. E acaba até criando instituições que ajudam não só aquele ente, mas todas as pessoas que estão passando por aquela dificuldade. Líderes de grandes empresas também, né? Instituições, mesmo diante de todo o caos empresarial que a gente vê por aí, né? A crise financeira é uma situação que acontece com todo mundo. Empresas também não estão conseguindo se manter, né? E o que acontece? Existem ainda pessoas que têm esse olhar diferenciado, têm essa atitude diferenciada. Ela, através desse caos todo, ela fixa o seu pensamento e começa a agir, a reagir, a ter atitudes que vão fazer com que ela acabe achando uma solução. E essa solução não é só para ele, não é só para a família dele, mas quantas outras pessoas estão sendo beneficiadas com essa atitude. E também, quem não conhece, também outras pessoas que passam, temos grandes exemplos, né? Tivemos aí o falecimento do Nelson Mandela, o Gandhi, o Chico Xavier e tantas outras pessoas que tiveram atitudes poderosas. Essas pessoas que eu citei agora, né, o Nelson Mandela, Gandhi, Chico Xavier, são pessoas públicas, mas todos nós sabemos que elas tiveram uma vida de teste. Elas tiveram, durante toda a sua vida, elas foram testadas de todas as formas, né? Mas aí o que elas fizeram? Se retraíram? Não. Elas começaram a agir, a reagir com aquela situação e passaram o quê? Ter pensamentos e atitudes. Olha o que o Nelson Mandela fez. O Gandhi, Chico Xavier, o que ele passou, né? Agora nós estamos vendo o quê? Você bem disse, Luiz, foi assim, um exemplo fantástico também de atitude, não só do escritor, né, Haddad, mas do Papa Francisco, independente de religião, né? As atitudes dele são diferenciadas. Então ele está trazendo o quê? Uma mudança. A partir do momento que eu faço coisas diferentes, que eu reajo com aquela situação de dificuldade, eu começo também a ter resultados positivos, a ter resultados diferentes. Então, uma coisa, é uma dica, porque não é uma receita de bolo, né? A primeira coisa a fazer é o quê? Descobrir primeiro o que move você, o que faz os seus olhos brilharem
só de pensar que você está realizando aquela coisa. Não importa o campo, não importa o quê. Né? O que é bom para mim pode não ser bom para você, Luiz, para Daniela. Né? O que é bom para você, Luiz, pode não ser bom para mim. Então, assim, primeira coisa é você conversar com você mesmo. Isso, só para você citar um exemplo aqui, né? Você falou do Mandela, do Gandhi e do Chico Xavier. Por exemplo, sendo bem breve, Mandela, ele tinha, na verdade, um país ali com uma segregação racial fora de série, né? Uma coisa realmente brutal, ridícula, absurda, que era o apartheid. Teve todo aquele sofrimento do povo dele, que ele via sem condições, o branco, minoria, fazendo o que queria e ele sendo humilhado, sofrendo. Nós pegamos um Gandhi, ele viu o povo sendo explorado, a Índia tendo todas as suas riquezas sendo exploradas pela Inglaterra e tudo isso acontecendo ali diante dos olhos dele, e ele fez toda aquela revolução, aquela guerra sem armas. Nós temos Chico Xavier, um exemplo fantástico de uma pessoa que desde a infância, ali aos 5 anos de idade, sendo obrigado a lamber feridas do menino por causa de uma mulher insana, que achando que se ele lambesse a ferida do filho dela ia curar. Todo um sofrimento, uma vida de sofrimento, de privações. Vendeu milhões de exemplares, 400 e tantos livros publicados, e ele sempre atribuindo a espíritos e não a ele, não pegou um centavo sequer disso. Sofrimento, sofrimento, sofrimento. Eu queria só incluir, tem outros casos mais, um caso que eu acho fantástico, rapidamente também falando, do Albert Schweitzer. Este ser veio de uma família já com certa posse, ele com 20 e poucos anos de idade, ali com seus 22 anos, já era um teólogo de primeiríssima, ele, de religião evangélica, ele era evangélico, como foi em toda a sua vida. Ele é também, ali no contexto histórico, um grande músico que se apresentava, músico e palestrante que parava a Europa quando se apresentava, tanto na parte da teologia como na música. Não tinha sofrimento. Olha só que interessante, em certo momento ele para na vida e ele vê que existia muita gente sofrendo. E ele pensa com ele, até hoje Deus me deu tudo, até hoje tenho uma vida abençoada, isso com 22 anos, 20 e poucos anos. Tenho uma vida abençoada e vou viver até os 30 anos para mim. Após os 30 anos vou viver para o meu próximo. Nesse contexto, continuou dando palestra, continuou tocando e foi fazer medicina. 30 anos, doutorado em medicina já. Largou tudo. Bens, os postos que ele tinha na Europa, a fama, aquele situação de ser aplaudido em pé em teatros e em auditórios. Se embrenhou na selva africana, criou um hospital para cuidar de pessoas que não sabiam de quase nada, não tinham quase nada. Então veja que exemplo fantástico desse Albert Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz, por ter criado esse hospital no meio da selva africana, ele que ainda chegou a ser perseguido pelo regime nazista, essa pessoa fantástica, esse alemão notável, que só viveu o amor, não viveu a dor, como você até colocou, e mesmo assim ele viu o próximo. Então eu só queria fazer essa entrada, né? Nem todos vão pela dor. Graças Alguns ao vão Criador, pelo amor, né? existem pessoas fantásticas como Albert Schweitzer. E veja como a religião independe, ele é evangélico. Nós citamos um católico, você citou aqui um hindu, você citou um espírita kardecista. Olha só como a religião, na verdade, existem pessoas dessas religiões que falamos também, que são pessoas dificílimas de se tratar. Olha só que interessante. Cris, com você a palavra. Então, Luiz, nossa, você enriqueceu muito mesmo com os exemplos, né? Agradeço a sua participação. E realmente, porque existe aquele ditado, né? Ou você vai pela dor, ou vai pelo amor. Né? Geralmente a gente vai pela dor, né? A gente procura mesmo pela dor. E o que acontece? A gente acaba fazendo o quê? Buscar mesmo
essas situações na hora que mais você se sente frágil, né? Então, meu livro infantil é Cultivando a Paz em Atitudes, e isso que você acabou de falar, nada mais é o que? Independente de religião, como você falou, Mandela, o Gandhi, Chico Xavier, todos eles, a preocupação foi o quê? Cultivar a paz, cultivar o amor entre as pessoas, né? Não existiu egoísmo, né? Ele também procurou a paz, porque todos nós procuramos um equilíbrio, nos equilibrar na situação de conflito. Mas, ao mesmo tempo, quando você realmente acha, você consegue levar essa luz para as outras pessoas. Então, só para encerrar, a primeira dica que eu dou em mudar a atitude é descobrir o que te move, né? E o que te faz, que te toca, faz brilhar os seus olhos. Depois, comece a pesquisar, comece a estudar. Sempre há alguém que faz o que você deseja ou já fez. Procure na internet, converse com os amigos, pesquise, estude, né? Você é capaz. Não existe ele é capaz. Não, todos nós somos capazes de realizar aquilo que realmente a gente acredita. E a terceira atitude quais são as atitudes para alcançar e procuramos saber também quais os caminhos que existem para que eu possa chegar até lá, realizar isso que eu quero, né? E o quarto e por último é o que desejo realizar, trazendo sucesso só para mim, felicidade só para mim. Provavelmente, quando a gente quer alguma coisa, deseja muito alguma coisa, até mesmo, quero casar, né? Quero casar. Mas você não vai fazer só a sua felicidade. Você também está fazendo a felicidade e está progredindo junto com a outra pessoa. E, consequentemente, todos os familiares também estão emanados com aquela energia, né? De sucesso, de progresso e de felicidade. Então, pergunte, só você que pode responder. Isso que eu quero é só para mim? É para as outras pessoas também? Cris, segundo o grande sábio de Estagira, nosso grande Aristóteles, fundador dessa corrente que vem nos seguindo há 2000 e tantos anos do realismo, ele falava isso que você está falando sobre felicidade. Ele definia: a felicidade consiste em fazer o bem, segundo Aristóteles. Então não sou eu que estou falando, é Aristóteles. Com você de novo a palavra, desculpa a intervenção. Então, encerrando, né, eu quero só deixar um exemplo que eu vi esses dias também na televisão. Acho que alguém de vocês, né, que estão nos assistindo devem ter visto, foi no Fantástico, dizendo sobre um pai que, através da impressora 3D, né, uma impressora nova que existe agora, então, através da impressora 3D, ele conseguiu, porque o filho dele não tinha os dedos de uma das mãos. Então, assim, foi uma união, foi um momento dele com o filho, brincando, se divertindo. Ele conseguiu fazer uma mão, uma prótese, né, com essa impressora 3D, e o menino passou a ter, a jogar, a pegar copo, tomar água no copo, alguma coisa assim. Então, eu achei isso fantástico, porque a partir desse momento que esse pai, com essa criança, descobriu isso, o que aconteceu? Ele está passando essa receita para as outras pessoas que estão com dificuldade. E nessa mesma reportagem, surgiu um outro rapaz que já está fazendo isso com outros órgãos. E o que ele faz, né? Órgãos que estão sendo fáceis, né? Que estão sendo amputados. Não são todos, né? Não são dentro, são os externos. O que ele está fazendo? Ele está criando, né? Desse jeito, porque a prótese mesmo é muito cara. Então, ele está criando através da impressora 3D e está passando
como fazer pela internet. Então, quantas pessoas, essa pessoa é um ser desconhecido, e ele, assim, simplesmente, com o computador dele, com uma impressora na casa dele, passou a ajudar tantas outras pessoas que passam por essa situação. Então, quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de iniciar aqui na coluna de atitudes e convidar a todos vocês para lerem, né, o livro Cultivando a Paz em Atitudes, de minha autoria e ilustrado pela minha filha Sofia, onde vem dicas valiosas para todas as idades. São pequenas atitudes, mas são grandiosas. Um simples sorriso, um simples olhar, porque às vezes aquela pessoa que está recebendo um bom dia, um lugar no assento de um transporte, né, coletivo, talvez seja esse o único carinho, o único momento que alguém percebeu que ela existe. Então, não são atitudes grandiosas, mas são pequenas atitudes. Tá? Cris, muito, muito interessante a sua coluna, né? Estamos muito felizes com a tua presença aqui. E agora eu quero fazer uma pergunta. Se o nosso amigo telespectador quiser adquirir o seu livro, como que ele faz para estar adquirindo? O livro está através dos sites, né, da Livraria Cultura, Saraiva e Martins Fontes. E também, quem quiser escrever, mandar alguma pergunta sobre esse assunto mesmo, sobre atitudes, né, pode estar escrevendo pelo meu e-mail, cristianemviviane@gmail.com.br, né, ou aqui com o Luiz no programa, né, trazendo alguma pergunta, ou quer contar alguma coisa que conseguiu superar, uma atitude, falar assim, olha, eu conheço alguém que teve essa atitude fantástica, então quem quiser nos procurar também, estou à disposição, né, e lembrar que a cada encontro, é um encontro mensal, eu estarei aqui para ajudar você, e também estarei me ajudando, lógico, né? Porque essa troca de energia, esse pensamento positivo é uma troca. Então, eu quero ajudar você a escrever a sua própria história, a construir linha por linha do seu livro da vida. Muito tá? bom. Fiquem com Deus, sucesso e luz nesta caminhada e muito obrigada. Uma perguntinha? Você dá palestra? Dou palestra, sim. E qual o seu contato para palestras? Pode ser também no e-mail cristianemviviane@gmail.com.br, no Facebook Cris Viviane Viviane, ou no blog Caminhos Literários Cristiane M. Viviane blogspot.com.br. Só entrar em contato, estarei encaminhando, vendo a possibilidade dessa palestra. Cris, muito obrigado em nome do Litera Todo, em nome da TV Cidade. Você que já era, agora mais ainda nossa parceira cultural, aqui conosco, todo mês, toda terceira sexta-feira de cada mês, trazendo para nós assuntos que vão mudar a minha, a sua atitude. Obrigado, Cris, e sucesso a todos nós. Sucesso a todos nós. E Obrigada. que tenhamos sempre atitudes positivas a começar em nossos pensamentos. Obrigado, esperamos você já ansiosos em fevereiro para a sua coluna aqui conosco no Literatura. Obrigada pela oportunidade, Luiz, e espero também ter contribuído um pouquinho na vida de vocês, trazendo essa luz, né, no fim do túnel. Com certeza. E também registrando aqui a presença do Celso Viviane, que está aqui conosco, ele que está fazendo a assessoria fotográfica, está como assistente de produção na parte de fotografia, está todo aqui envergonhado de citar o nome dele, mas faz parte, ele que
que é o marido, o companheiro de nossa querida Cris Viviane. Então, obrigado, Celso, por estar conosco, por estar também nos apoiando e por tirar essas fotos que depois vocês verão no Facebook e darão razão para mim que se trata de um bom fotógrafo, embora às vezes ele ache que não.